Olá, olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, todo mundo com saúde. Essa é a nossa primeira edição do Ecoprosa, onde a gente vai falar sobre arquitetura e construção sustentável no Brasil, as experiências e desafios através da discussão dos cases do edifício Monverde, em Salvador, Bahia. Quem vai apresentar esse case é a engenheira Diana Paz, da Green Edifica, e o case Banheiro Influencer Casa Cor Ribeirão Preto 2019, São Paulo, da arquiteta e urbanista Marina Castanheira. Elas são as nossas convidadas de hoje. A Diana, que é da Green Edifica, é engenheira civil pela UFBA, profissional acreditada ED Expert e ED Auditora e Lead Green Associate pelo GBCI. Ela tem mais de 12 anos de experiência em obras de grande e médio porte, possui vasta experiência nas melhores práticas de sustentabilidade em obras e processos de certificação LEED, ED, Procel Edifica, IPTU Verde, Salvador, dentre outros. E a Marina Castanheira, minha xará, que é arquiteta e urbanista, fundadora e sócia-diretora do escritório On Arquitetos, também fundadora e sócia-diretora da Ecobi, construtora de modular biofílico, é co-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, seção Rio de Janeiro, o IABRJ, consultora em eficiência energética nas edificações PBE Edifica, certificada pela Procel. Marina ela aplica em seus projetos a sustentabilidade, biofilia, eficiência energética e neuroarquitetura. E ela ainda ministra cursos do segmento da arquitetura sustentável no programa IAB Compartilha do Rio de Janeiro. A gente queria agradecer muito a presença de vocês, as nossas queridas convidadas especialíssimas, especialistas, Diana e Marina, por aceitarem esse convite de participar do nosso bate-papo, já no apagar das luzes de 2020. E, claro, agradecer também a todos os inscritos que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo online. E a gente acredita que essa nossa prosa de hoje vai ajudar a gente a encerrar esse ano com as esperanças e motivações renovadas. Enfim, muito, muito obrigada mesmo. A gente está muito feliz por iniciar hoje essa primeira edição do Ecoprosa, que vai ser uma série de webinars que estão sendo idealizados pelo Ateliê Plural, sempre com o tema transversal da sustentabilidade na construção civil. E a gente já está preparando as nossas próximas prosas para 2021, então fiquem atentos, fiquem atentas, que a gente vai divulgar em nossas redes sociais. As questões, né, as perguntas que vocês quiserem fazer para as nossas queridas convidadas, elas podem ser enviadas no chat da transmissão ao vivo, né, aí no YouTube, durante o webinar, e elas serão respondidas ao final pelas nossas convidadas. A gente queria aproveitar esse momento também e agradecer a nossa equipe do Ateliê Plural, que está aqui de plantão, para reduzir os riscos das interferências e aumentar também a interatividade entre a mesa e o público. Então, obrigada, Dênia, obrigada, Gabi, Gabriela Dantas, obrigada, Juraci. Bem, vou me apresentar. Eu sou a Marina Teixeira, do Ateliê Plural, e está aqui também a Lorena Saab, que é arquiteta também do Ateliê Plural, além de uma querida amiga, ela é minha sócia, arquiteta e urbanista também pela Universidade Federal da Bahia. A Lorena Saab, ela tem MBA em Gestão da Qualidade das Construções pela Unifax e é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unime desde 2017. Ela é co-criadora do Ecoplural, uma plataforma digital, uma ferramenta voltada para projetistas da construção civil brasileira, que está em desenvolvimento com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia, a FAPESB, e também a FINEP. Essa ferramenta ela tem como propósito facilitar e disseminar a integração da sustentabilidade nos projetos arquitetônicos. Lória, é contigo. Obrigada, gente. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a nossas convidadas, né? Boa tarde a todos os presentes aqui. Vou apresentar também a minha sócia, minha amiga Marina Teixeira, arquiteta e urbanista pela Universidade Federal da Bahia, sócia, né, do Ateliê Plural. Ela tem mestrado em urbanismo, processos urbanos contemporâneos pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, o PPGAU, e é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo também da UFBA desde 2016. Ela é também co-criadora, junto comigo, do Ecoplural, a nossa plataforma digital que está aí no forno para sair aí no ano que vem.
Bom, gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre o tema, né, do nosso webinar. Como o Mari falou, é um tema transversal, né, de da série de webinars que a gente está aí preparando. E a sustentabilidade, ela é um tema, né, um conceito que é muito controverso, né, que ele levanta, assim, muitas dúvidas, opiniões diversas, né, então, mas, assim, a preocupação com a preservação dos recursos naturais, com a qualidade de vida das pessoas, né, hoje, mas principalmente, assim, das gerações futuras, parecem ser consenso, né, quando a gente fala de sustentabilidade. No entanto, as possibilidades de aplicação disso, o leque de outros temas, né, tocados por este conceito da sustentabilidade, eles precisam vir a debate também, porque são inúmeros, né? Então, por isso que a nossa ideia aqui com o Ecoprosa é conhecer e trocar experiências sobre os caminhos possíveis, né, de pôr em prática, né, soluções sustentáveis no campo da arquitetura, do urbanismo, da construção civil, através da nossa atuação profissional. Eu vou passar agora a palavra para a Diana Paz, a nossa convidada, que vai falar um pouco da sua trajetória, né, e apresentar o case, o edifício Monver, aqui em Salvador, né, que ela participou como consultora, e depois a gente vai passar também a fala para a Marina Castanheira, né, que vai trazer o case Banheiro Influencer, como Marina, minha sócia, que tem isso, né, duas Marinas, aí de vez em quando a gente vai precisar dizer qual delas, né, que aí ela participou no projeto e execução desse case. Bom, durante as apresentações, né, gente, a nossa equipe ela vai estar ligada nos comentários de vocês aqui no YouTube e nas perguntas para a gente debater ao final, tá certo? Então, obrigada mais uma vez, Diana, é com você. Olá a todos, boa tarde, é um prazer estar nesse evento, agradeço o convite do Ateliê Plural. Vou compartilhar agora a apresentação, tá, do estudo de caso do empreendimento Monver Residencial, que recebeu a certificação EDGE agora em outubro de 2020. Então, foi a primeira certificação EDGE do Norte e Nordeste do Brasil. Então, é algo que é um empreendimento incrível. A gente vai falar um pouco do que é a certificação EDGE, que é uma inovação, e o que é que o Monver Residencial, as estratégias que foram adotadas para alcançar esse feito. Tá? Então, falando um pouco da trajetória, né, como elas pontuaram, né, a Green Edifica é empresa membro do GBC Brasil, né, empresa que eu represento aqui, eu sou consultora, sócia também. Então, a Green Edifica, ela tem sede em Salvador e São Paulo, e é membro do Green Building Council Brasil, tem experiência em mais de 30 empreendimentos LEED, entre outras certificações também. Né, temos profissionais acreditados, LEED AP, LEED Green Associate, EDGE, Expert Auditoria, tudo isso. Tá? Já entrando um pouco no Monver Residencial, é um empreendimento da Odebrecht Realizações, no Horto Florestal, com 2 torres de alto padrão. Então, são no total 140 apartamentos. A torre A com apartamentos de 285 metros quadrados e os últimos pavimentos com o pé direito duplo diferenciado. A torre B com apartamento de 230 metros quadrados. Localizado no Horto Florestal, um bairro central de Salvador, um bairro nobre e bastante arborizado. Está sendo preservada uma grande área verde dentro do terreno do empreendimento e também a praça, que é localizada em frente ao empreendimento, está tendo melhorias justamente para proporcionar o acesso à natureza, que o diferencial sustentável sempre foi algo pensado pela incorporadora. Odebrecht Realizações já tinha experiência em outras certificações de empreendimentos residenciais e comerciais. Tá? Então, essa questão verde nos inspira e nos conecta, né, que foi algo que foi utilizado no marketing desse empreendimento, que tem tudo a ver com ele, realmente, com a ideia, todo
conceito, e foi um sucesso. O empreendimento foi 100% vendido no pré-lançamento. Tá? Então, esse lugar onde a inovação e a natureza se conectam tem tudo a ver realmente com a certificação EDGE, que é uma inovação, sustentabilidade, né, uma comprovação, né, no momento que um empreendimento tem uma certificação, ele está atestando que ele de fato é sustentável, reconhecido internacionalmente como. Né? Então, a certificação EDGE é uma sigla em inglês, significa excelência em projetos para maiores eficiências. Foi desenvolvida pelo IFC, do Banco Mundial, e visa tornar os edifícios mais eficientes em termos de recursos, né, visando mitigar as mudanças climáticas, né, do Acordo de Paris, e é emitida, né, pelo GBCI, que é o mesmo portador do LEED, ou pelo Sintali, é um outro órgão internacional, e está presente em mais de 150 países. Ela é aplicável para edificações novas ou existentes e tem tipologias específicas para escritórios, para hospitais, hotéis e para empreendimentos residenciais. E o que é avaliado nessa certificação? Né? Ela é baseada em 3 pilares, que são energia, água e emissões. Então, o objetivo dessa certificação é comprovar que aquele empreendimento tem menor consumo energético, menor consumo de água e redução de emissões em relação aos materiais que são utilizados naquela construção, né, o impacto da construção civil daquele prédio, são 20% menores, pelo menos, né, em comparação a um baseline, né, um estudo base desenvolvido pelo World Bank para aquela tipologia, para aquela localidade, para aquele clima onde o prédio está instalado. Então, a certificação EDGE, ela é baseada nesses 3 critérios de avaliação, água, energia e emissões, e obrigatoriamente tem que ter no mínimo 20%, não adianta ter 19 em um e 20, 40 em outro. E ano passado, mais recentemente, foi criado o EDGE avançado, que é um nível de certificação acima, para premiar os prédios que têm uma eficiência energética acima desses 20% da certificação EDGE. Então, é para um empreendimento que já era EDGE e obteve 40% de redução de energia e 0 carbono para os empreendimentos que já tinham eficiência energética acima, né, o EDGE já era um EDGE avançado e comprovaram neutralidade de carbono após 12 meses de operação. Tá? Então, o 0 carbono já é pós-operação. Aqui é mais ou menos a cara do software do sistema do EDGE, né, que primeiramente é modelado a edificação, o prédio, e depois são inseridos todos as estratégias que foram utilizadas, né, seja de sistemas ou da envoltória, etc., e consegue-se mensurar essas reduções, tá? Então, aqui, nesse exemplo, que não é do Monver, tem-se 39% de economia de energia. Já entrando um pouco no Monver, tá? Antes de eu entrar, de fato, nas estratégias, eu preciso explicar que essa divisão que é feita pelo EDGE, tá? Então, o EDGE é uma certificação que, para a tipologia de empreendimentos residenciais, ele avalia o apartamento. Então, isso é incrível até na questão de venda para, né, a valorização disso, porque o incorporador está mostrando para o cliente final dele que o apartamento dele tem, né, 20% no mínimo, né, de redução de água e energia. Não é só o prédio em si, áreas comuns, etc., que também é algo que foi pensado para esse empreendimento, mas não é somente nas áreas comuns, é a redução no seu bolso, consumidor final, na sua conta de água, na sua conta de energia. Tá? Então, são avaliadas cada tipologia de apartamentos. Então, inicia-se pela modelagem do prédio, com todas as informações detalhadas do empreendimento, de cada tipologia de apartamentos, para se criar essa modelagem no sistema.
né, para todas as plantas, etc. E depois são inseridas, esse aqui é só um exemplo, um print do que ocorre no software, mas obviamente a gente só vai falar das mais importantes e que se aplicam ao sistema, ao empreendimento, desculpe. Então, já entrando nas estratégias de energia, temos algo que chamou bastante atenção nesse empreendimento, é a microgeração nas coberturas. São basicamente 2 usinas, né? São mais de 100 módulos em cada cobertura de cada torre. Então, essa microgeração é de porte mesmo para o empreendimento residencial, não é comum ver uma microgeração desse porte, tá? Com geração de quase 100 mil kWh por ano previsto. Lâmpadas eficientes nas áreas comuns, nos apartamentos, controles de iluminação em todas as áreas comuns, áreas externas, obrigatoriamente. Também previsão de automação na infraestrutura de automação nos apartamentos, nas áreas comuns, ar-condicionados eficientes e estrutura completa na entrega dos apartamentos. A fachada, né, tem elementos com alta refletividade, então o principal elemento de fachada é o alumínio composto na coloração branca, que tem uma refletividade bastante elevada, o que é muito interessante para o clima de Salvador, né, que é um clima quente o ano inteiro. Tem também o alumínio composto na cor madeira, na tonalidade de madeira, mas é algo mais decorativo, e também em alguns lugares a pastilha cinza. O isolamento térmico da cobertura, né, é utilizado um isolamento em poliestireno de 50 milímetros, tá? Isso proporciona realmente um conforto térmico para o apartamento do último pavimento, né, com a mesma qualidade dos demais, tá? Isso faz bastante diferença. E o isolamento da fachada, tá? Então, os elementos de fachada, o elemento principal é o alumínio composto, e que há um deslocamento entre o elemento alumínio composto e os blocos, tá? Então, existe uma camada de ar entre esses 2 elementos, o que é excelente para o isolamento térmico dessas paredes. Tá? Seria ainda melhor se houvesse ventilação entre essas 2 camadas, mas é interessante pontuar até que é uma preocupação da construtora que isso não ocorra pela salinidade, pela névoa salina de Salvador, né, o clima de Salvador. Isso poderia prejudicar a vida útil da fachada. Então, optou-se por ter o afastamento, né, mas sem a ventilação nesses elementos de alumínio composto. Nos trechos em pastilha, os blocos são mais espessos, eles têm 19 centímetros de largura, além de reboco, e a pastilha também tem um isolamento bom para o clima de Salvador. Os vidros, né, são vidros de alta performance, né, que tem um menor ganho de calor, proporcionam um menor ganho de calor, dando maior relevância para as fachadas mais ensolaradas. E também uma preocupação muito interessante da construtora, né, não adianta somente pensar na sustentabilidade, né, tem que pensar no bem-estar de uma forma geral, né, isso é bem interessante mesmo da Odebrecht Realizações, que é o nosso cliente da Green Edifica, e que eles dizem que precisa que sejam produtos de mercado. Então, produtos que, se porventura o cliente já utilizando o apartamento vier ter uma quebra de um vidro, não ter que aguardar o vidro ser encomendado para ser fabricado e ficar esse período todo sem o vidro no seu apartamento. Então, já entrando nos resultados, né, o resultado de economia de energia foi muito positivo, na faixa de 37%, 36%, a depender
da tipologia do apartamento. Entrando já na parte de água, algo bastante relevante é o reuso de água de chuva, tá? Que toda a água de chuva das coberturas é captada, levada para um reservatório inferior, 2 tanques de reservação, e essa água é filtrada e utilizada nas descargas de todos os apartamentos, além da irrigação e lavagem de piso. Da mesma forma, há reuso de águas cinzas, né, em que são captadas águas de duchas e lavatórios, e também levada para reservatórios na parte inferior dos prédios, em que há uma estação de tratamento de águas cinzas, equivalente à estação de tratamento de esgoto, e a água é reutilizada em descargas, irrigação e lavagem de pisos. Mesmo não utilizando água potável para descargas, todas as descargas são de duplo fluxo e com fluxo reduzido de 6 e 3 litros. Os chuveiros têm o fluxo reduzido, e para que isso seja possível em prédios de mais de 34 andares, são previstas diversas válvulas redutoras de pressão nas prumadas, além de restritores de vazão antes dos chuveiros. Da mesma forma, as torneiras todas do empreendimento têm um fluxo reduzido de 6 litros por minuto, também com essa estratégia de válvulas e restritores. Eu estou andando rápido porque a palestra era de mais tempo, eu estou tentando reduzir, tá bom, gente? E o resultado disso foi na faixa de 40% de redução de água, né? Extremamente interessante esse resultado, um resultado muito positivo para empreendimento residencial. Então é bem difícil conseguir esse tipo de resultado, mas o Mover realmente superou as expectativas. Entrando no terceiro pilar de avaliação da certificação EDGE, que são as emissões. Essas emissões são mensuradas com base em estudos de ciclo de vida dos materiais que são utilizados na construção daqueles prédios, e através de bancos de dados de ciclo de vida, em que são mensuradas as energias incorporadas dos materiais, tá certo? É com base nessa medição de energia incorporada, com base em bancos de dados de ciclo de vida, sempre priorizando estudos de países emergentes. E então, o primeiro item avaliado são as lajes de piso, que no Mover foram utilizadas as lajes de concreto na emburrada, moldadas no local, que foi um ganho muito positivo de energia incorporada, porque há uma redução no volume de concreto previsto, além da redução da taxa de armadura muito relevante. Para a cobertura, que foi o mesmo método construtivo. Nas paredes externas, os elementos de blocos de concreto e reboco ou alumínio composto, pastilhas na parte externa, também representaram ganho na energia incorporada em comparação ao baseline do sistema. Nas paredes internas, não houve ganho de energia incorporada com o uso de gesso acartonado ou drywall, porém, é considerado que esse material é sustentável porque esse tipo de apartamento ele exige uma versatilidade. Então, não seria sustentável colocar paredes que serão demolidas e relocadas pelos proprietários que certamente irão fazer adaptações e personalizações nesses tipos de apartamentos. Então, o drywall foi uma escolha sustentável, não exatamente pela sua energia incorporada, mas por esse fator de evitar demolições e retrabalhos, resíduos, geração de resíduos, etc., durante a personalização dos apartamentos. Da mesma forma, os pisos, grande parte do apartamento é entregue sem o acabamento final de pisos, para que o cliente final já opte pelo piso que será escolhido. E
para evitar esse tipo de quebras e retrabalhos, geração de resíduos. E apenas os banheiros, cozinhas e áreas de varanda que são entregues com porcelanatos. Na cobertura, eu já tinha falado que foi utilizado um isolamento térmico em polietileno, e esse elemento ele acaba incrementando a energia incorporada, né? Ele foi super interessante lá atrás, quando se falava em consumo energético, mas acabou incrementando um pouco a energia incorporada, porque no baseline do sistema não havia um isolamento, tá? Então, está adicionando energia incorporada, mas não foi algo tão relevante, e mesmo com isso, o resultado final dos projetos foram muito acima dos 20%, está na faixa de 44%. Então, com isso, o projeto obteve a certificação ED de projeto. Então, que é um exemplo de um certificado que foi emitido agora em outubro, né, o primeiro ED do Norte e Nordeste foi emitido agora em outubro de 2020. E um exemplo, esse daqui é o da Torre A, o apartamento tipo da Torre A, que tem 37% de economia de energia, 40% de água e 44% de energia incorporada dos materiais, emissões. Aqui são os outros resultados, também similares. Também é interessante mostrar que a certificação ED, ela mostra o resultado de outras formas que ajudam o incorporador, o cliente, a tomar decisões, né, como apresenta custo incremental e payback de cada ação que pode ser implementada no empreendimento. Então, isso é super interessante quando os empreendimentos ainda estão na fase inicial de projeto conceitual, desenvolvendo o projeto, já entrar a consultoria da certificação para que isso realmente apoie a tomada de decisões pelo cliente. Além da certificação, não vou tomar tempo, mas também foram pensadas estratégias sustentáveis, não somente que tenha relação direta com a certificação, mas além disso também. As obras estão em andamento. Esse daí tá um pouco, eu acabei não atualizando aí, essa palestra, a primeira vez que ela foi apresentada foi no evento Green Building Brasil, que ocorreu agora em novembro de 2020, né, que é o principal evento de construção sustentável do Brasil, o Green Building Brasil, que é promovido pelo GBC Brasil. E nesse momento, né, então está um pouquinho desatualizado, que eu acabei não atualizando, mas as obras estão em pleno vapor e dentro do cronograma. Só para entender um pouco as etapas da certificação, né, eu estou mostrando a certificação de um prédio que ainda está em construção, mas a gente mostra exatamente como ocorre esse tipo de consultoria, esse tipo de passo a passo para a obtenção da certificação ED. Então, o início é feito um diagnóstico, né, naquele projeto básico, projeto conceitual, ainda na fase de desenvolvimento do projeto, é feito um diagnóstico e em que são tomadas algumas decisões, apoiada a tomada de decisões, e para que o projeto executivo seja desenvolvido no caminho da certificação. E depois, na segunda etapa, que é o que ocorreu agora, com o projeto executivo em mãos, com especificações técnicas, é submetido aos órgãos avaliadores, né, auditorias internacionais, e é obtida a certificação ED preliminar ou certificação de projeto, né? Com isso, o empreendimento é considerado um empreendimento ED, pode divulgar, pode usufruir de todos os benefícios da certificação, e até lá, durante a construção, continua se acompanhando as obras, criando evidências para que no final da construção seja obtida a certificação ED final.
o melhor de tudo, né, quando o cliente fica satisfeito. Então, eu trago aqui um depoimento do Paulo Martins, que é o responsável pela certificação ED na obra do Monvé. Ele fala que a obtenção da certificação ED do projeto desmistificou crenças antigas e trouxe para toda a equipe de construção a sensação de estar em linha com as diretrizes de sustentabilidade, reforçando ainda mais o orgulho de participar deste grandioso projeto. Então, é muito satisfatório ver esse tipo de depoimento, que realmente essa desmistificação sirva para motivar outros empreendimentos a buscarem também a sustentabilidade e buscarem ser certificados para serem reconhecidos, né? Não basta somente ser, mas ser reconhecido como tal. Hoje, o Monvé é o peixinho verde, né, que está em destaque, é o primeiro ED do Norte e Nordeste, o único da Bahia até o momento, e único, né, também do Nordeste até o momento, mas acreditamos que essa desmistificação, né, e essa nova grande onda que foi tema do Green Building Brasil desse ano, motive realmente novos empreendimentos a se tornarem cada vez mais sustentáveis, que é algo que só será positivo para todo o planeta. Obrigada, eu deixo os meus contatos, tá? Sigam a Green Edifica nas redes sociais, @greenedifica, e o nosso site também, greenedifica.com.br. Quem precisar de qualquer informação, pode perguntar também no final. Obrigada. Show, Diana. Muito bom, né? Ver esse movimento começando a acontecer aqui em Salvador, aqui no Nordeste. Importante, né? Essa conscientização aí, principalmente dos grandes empreendimentos. Eu vou passar direto a fala para a Marina Castanheira, gente, a nossa outra convidada, para a gente ter mais tempo de discussão no final, tá certo? Com o público. Mas vocês podem ir fazendo as perguntas, inclusive sobre os cases, tá bom? Mas é isso. Vamos lá agora, Marina, com você. Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiro que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Eu vou compartilhar minha tela. Aqui. Peraí, um minutinho. Bom, depois que as meninas já fizeram a apresentação sobre quem eu sou, acho que podemos passar, né? Eu gostaria de trazer esse case da Casa Cor por um motivo em específico, porque ele foi um projeto que o nosso escritório tem muito orgulho, né? Que a gente conseguiu trazer alguns conceitos de arquitetura sustentáveis no interior, o que é muito legal em fazer um contraponto que a Dayana colocou, né, no edifício que foi certificado. Isso é bacana demais, a gente saber que a gente pode aplicar sustentabilidade em todos os cantos da arquitetura. E porque é uma casa-cor, né? Essa mostra, ela é uma oportunidade para os profissionais mostrarem seu trabalho para pessoas que estão ali querendo consumir. E em 2019, o tema da mostra era Planeta Casa. E aí, eu e o Isaac, meu sócio, a gente viu que era uma boa oportunidade de tentar enviar nossa mensagem para um público que não esperava receber por ela, apesar da Casa Cor ter esse objetivo de ser uma mostra sustentável, né? Bom, realizar isso foi um desafio porque a gente precisava direcionar o nosso foco a todo momento, porque a gente estava ali, não era para chocar, não era o nosso objetivo chocar ninguém, mas a gente estava ali para passar a nossa mensagem, que é arquitetura sustentável. Eu acredito que se você quer mudar alguma coisa, é interessante você não ficar apenas de fora apontando os defeitos, você entra, aprende com outros profissionais, troca referência, mostra o seu ponto de vista e ajuda a modificar algo de dentro para fora, né? Isso que eu acredito. Bom, então, o banheiro é o banheiro do influencer, né? A Casa Cor, para quem não conhece, eles dão nome para cada ambiente, e a gente ficou com o banheiro do influencer. Então, a gente colocou o conceito, né, que é do ego ao eco. Então, como o tema já era banheiro do influencer, a gente queria propor esse olhar da tecnologia em relação
que a tecnologia tem em relação com as pessoas, né? Fazendo esse contraponto com o indivíduo e sua responsabilidade socioambiental. Era uma ótima oportunidade da gente provocar uma reflexão em cada indivíduo que participasse daquela mostra, né? Que ia lá conhecer, enfim. Esse projeto, ele interage com os visitantes através de 3 momentos, ok? A curiosidade, o despertar e a conscientização dos seus atos com as futuras gerações e com o nosso planeta, que é o que tanto a gente fica remoendo sobre o que é arquitetura sustentável, né? Usufruir com responsabilidade para que as próximas gerações consigam usufruir também, né? A gente pensou na madeira como protagonista. O porquê disso, né? Primeiro porque ela foi reaproveitada da Casa Cor do ano passado, Casa Cor Ribeirão do ano passado, 2018, né? Ele era um material que era para ser aplicado no forro, e a nossa ideia era trazer esse material, reaproveitar e dar novas funções. Então, essa madeira, ela virou o box da caixa do banheiro, a moldura de quadro, pórtico da entrada, janela, virou forro também, ripado acústico, enfim, virou tudo no banheiro. Então, a gente reaproveitou o material do fornecedor que estava estocado, e o nosso desafio foi propor esse reaproveitamento dentro de uma mostra que se destaca por mostrar materiais que estão sendo lançados no mercado, né? Então, por esse motivo, a gente não usou absolutamente nenhuma novidade de nenhum fornecedor, tirando uma que vocês vão ver lá na frente. Então, todo esse material já estava sendo vendido há algum tempo. O que a gente quis propor diferente nessa mostra foi um novo olhar sobre a forma de se usar esse material. Inclusive, essa pedra desse banheiro que a gente usou, que é uma pedra finíssima da Palimanã, a gente consegue aplicar uma curva de até 90 graus, né? Então, a gente levou ao limite esse material. Então, esse produto também foi reexibido na Casa Cor 2019. Quando ele foi exibido na Casa Cor 2018, nenhum profissional chegou a colocar a curva, então a gente quis mostrar isso, né? E no final o fornecedor até ficou feliz que o revestimento foi exibido novamente. A gente quis criar muitos conceitos, né? Na verdade, para a pessoa entrar e levar um choque e começar a refletir. Então, até a última árvore. Por quê? Né? A vegetação no projeto, ela fica por conta dessa kokedama, né? Que essa técnica é uma técnica japonesa, né? Que ela consiste em envolver a planta dentro de uma esfera de musgo, substrato, argila, e essa planta ela está suspensa por esses cabos de nylon, porque aqui a gente quis propor, né, uma reflexão sobre o desmatamento das florestas, o consumo inapropriado e a produção de lixo. O quadro, o Ego, né, ele foi feito pelo meu sócio, que é o Isaac Amir, e também é artista plástico. E aqui, ele foi feito especialmente para esse banheiro, tá? Exatamente nesse quadro que a gente usou um porcelanato que foi lançamento 2019, porém, a gente não usou ele como revestimento, a gente quis mostrar ele como uma obra de arte, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre esse quadro. É um homem, né, ou Ego, ele foi recortado o seu rosto e replicado nele mesmo dentro da sua face. Se vocês percebem o quanto ele, se vocês perceberem aqui, o quanto ele está esmagado, né, o quanto ele está se sentindo sufocado. E é exatamente isso que o ego causa a nós e ao meio ambiente, né? Por conta desse pequeno monstro dentro de nós, seres humanos, né? Assim como no quadro, a gente pode estar cercado de ouro e ainda assim ser sufocado pela nossa própria ambição. Oi? Então, assim, a gente decidiu também trazer uma arquitetura sensorial para o projeto, porque a nossa intenção era que cada indivíduo tivesse uma sensação, como se fosse um museu, né? Usando a tecnologia como nossa aliada, a gente transmitiu a nossa mensagem de sustentabilidade, afeto e arte. Por isso que a escolha de um influencer digital, né, que entende essa responsabilidade, a sua responsabilidade com o meio ambiente,
e ele interage com as pessoas para criar um mundo consciente. Então, esse espelho, né, ele cria um impacto ao visitante, e quando você entra no espaço, você se vê através desse reflexo, né, e aí a gente usou uma tecnologia de automação, assim, passando um vídeo curto que mostra aquecimento global, poluição, desmatamento, outras falhas que cometemos durante muitas gerações e que vem se agravado nos dias atuais, né? Então, era só a pessoa olhar para o espelho e aí ela repetiu o comando, né? Ok, Google, conta do comando, e aí ela repetia, espelho, espelho meu. E automaticamente o espelho se transformava em um vídeo curto sobre todos esses temas, né? E era ali, de fato, que a gente conseguia passar a nossa mensagem. Eu vou pedir licença a todos, eu gostaria de mostrar o vídeo aqui para vocês rapidinho. Bom, gente, era exatamente nesse momento que as pessoas amavam o banheiro, elas detestavam e saíam xingando a gente. Tinha gente que chorava, abraçava o filho, outros ficavam, tipo, emocionados, ou outros nem ficavam até o final do vídeo, né? A gente experimentava diversas reações e era exatamente aí que a gente queria provocar o público, né? Bom, quando a gente fala do infinito, essas paredes, né, elas receberam um tratamento que é uma pintura chamada ombré, né, tipo um degradê, que vai do tom cinza claro, ele passa pelo azul, finaliza com um preto absoluto, que a gente quis dar essa sensação de que não existe teto sobre as cabeças, né, dar essa imersão do universo e tudo mais. Afinal, gente, propor uma reflexão, né, a gente está num único planeta que pode ser a nossa casa, né? Será que a gente está fazendo as escolhas certas com essa casa?
Tipo, para onde que a gente vai se não tiver essa casa? E, enfim, né? Quem realizou essa pintura, aliás, foi uma artista plástica local, a Anice Costa. Então, é importante a gente também frisar, por exemplo, a mesinha pilar, essa mesinha de apoio, ela foi feita com resíduos de materiais usados na construção do próprio banheiro influencer. Vocês sabem que as mostras, elas funcionam assim, né? Você constrói num tempo recorde e depois tudo é destruído. E, enfim, né? Conforme a obra foi sendo executada, a gente notou muita sobra de material. Cada vez que sobrava, a gente armazenava os resíduos e tal. E depois, com muita criatividade, a gente realizou esse design da mesinha, que a gente usou o tampo de madeira, né? Esses vergalhões que estão segurando esse forro acústico que sobraram, e a sobra de argamassa de assentamento do piso, né? E isso virou uma mesinha de apoio também, enfim, outras coisas aconteceram. Depois que a mostra acabou, né, todas as madeiras e revestimentos foram armazenados e a gente reutilizou depois em vários projetos de designers e também dentro de um projeto do próprio escritório On Arquitetos, é o Apartamento Madrid, né? Eu vou, por exemplo, mostrar um pouquinho sobre esse apartamento agora e o que a gente reutilizou, né, dentro da Casa Cor. Então, a gente pegou toda essa madeira, revestimento, tudo que a gente pôde não jogar fora, e a gente realizou diversas, por exemplo, esse aqui, se vocês notarem, é o corte, né, e virou o corte que é a sobra do espelho, que virou uma mesinha de centro. Essa pedra que segura a cuba, que é essa pedra da Palimanã, a gente usou para revestir uma pia, né, um gabinete de pia desse projeto. Se vocês separarem o piso do banheiro, é exatamente o piso do banheiro da Casa Cor, do banheiro do nosso cliente, do banheiro da Casa Cor, enfim. Esse painel onde vai a TV, né, também era da Casa Cor, que é da Neo Bambu, tá? Detalhe, todo esse material ia se perder, tá? E a gente resolveu estocar e reutilizar ele. Então, esse é o Apartamento Madrid, foi feito com as sobras da Casa Cor. E, cara, é isso, não tenho muito mais a oferecer para vocês. Siga a gente nas redes sociais, eu e meu sócio. Quem quiser conversar com a gente, pode adicionar. E é isso. Eu fico por aqui. Agora eu não sei sair daqui. Pronto, saí. Pronto. Poxa, obrigada, Marina. Muito obrigada. Tentei ser o mais breve possível por conta do horário. Espero não ter ultrapassado muito tempo. Não, foi ótimo. Na verdade, eu esqueci de contar o tempo, gente. Vamos lá. Tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Cadê Diana? Diana tá por aí? Tá. Ai, que bom. A gente fica sem saber, né? Às vezes tá, sei lá, não vê. A gente não vê a telinha, fica assustada achando que a pessoa caiu. Mas que bom que estamos todas aqui. Estamos, firmes e fortes. Firmes e fortes. Poxa, obrigada, Diana, pela fala inicial. Obrigada, Marina. Foi assim, bem interessante ver essas duas diferentes, vamos dizer assim, escalas, né? E como a sustentabilidade pode ser pensada em todas elas, em ações, enfim, corriqueiras, né, do cotidiano, projetos, vamos dizer assim, de maior porte, né, como o que Diana trouxe, e interiores e em amostras, né, como a Marina trouxe. E é bem interessante mesmo, assim, perceber como esse embrulho no estômago, né, esse certo desconforto que a Marina trouxe aí em função, por exemplo, né, dos espectadores do banheiro influencer. De algum modo, eu imagino que todas nós aqui, né, online nessa mesa, já passamos enquanto pessoas, enquanto profissionais, e de certa forma eu imagino que isso tenha dado um start aí vamos dizer assim, na atuação profissional de vocês, né? Então, um pouco linkando com
as perguntas, né, que eu vou daqui a pouquinho eu vou já fazer, é isso, eu imagino que esse desconforto tenha acontecido em algum momento da vida, e acho que a gente vai precisar falar disso daqui a pouquinho. A gente preparou 3 perguntas para vocês, nossas queridas convidadas, e aí a gente pensou em fazer essas perguntas enquanto o pessoal vai se organizando no chat, né, para enviar as perguntas. Então, logo depois dessas 3 primeiras questões que eu e Laura a gente vai trazer para vocês, a gente vai abrir para as questões que estão sendo colocadas no chat. E aí, cada um de vocês pode responder, fiquem à vontade. A ideia é que cada uma tenha 5 minutos. Uhum. Se por um acaso, enfim, alguém não quiser falar, enfim, tranquilo também, mas a ideia é que a gente tenha esse tempo, né, para cada uma dessas 3 primeiras questões sejam respondidas por vocês duas. Então, vou lá na primeira, tá? Opa. Essa aqui fala talvez um pouco desse embrulho no estômago. O que moveu vocês a buscar sustentabilidade como foco de sua atuação profissional, né? E quais são os obstáculos que vocês encontraram nessa mudança, né? Nesse cliquezinho aí que foi dado em algum momento, e como esses obstáculos foram ultrapassados por vocês, né? Ou seja, como sair do incômodo, né? Do embrulho do estômago, do desconforto, para a ação, né? Como é que foi esse processo de vocês? Aí eu queria pedir para a Marina começar falando primeiro, depois a gente passa para a Diana. Tranquilo? Tranquilíssimo. Então vamos lá, Xará. Bom, o que moveu, né? Eu confesso que eu sempre tive uma tendência sustentável desde a faculdade. Quando eu e meu sócio a gente abriu o escritório, confesso que esse não era o foco desde o início. Porém, a gente, né, sempre ia com aquela arquitetura minimalista, que de certa forma corroborava com a sustentabilidade. A gente começou a se especializar realmente em sustentabilidade, com certificações e tudo mais, depois que a gente foi convidado a participar de um projeto piloto de um condomínio 100% sustentável no interior de São Paulo. E aí esse projeto fez com que a gente se especializasse em certificações também, buscasse sempre estudar e tudo mais. O obstáculo, eu acredito que o nosso primeiro obstáculo, sem dúvida, é a falta de informação sobre o que é arquitetura sustentável, né? Os nossos clientes de 5 anos atrás, por exemplo, eles não sabiam o que era sustentabilidade. Não que eles saibam o que é agora, mas assim, sustentabilidade há 5 anos atrás era um mito, né? E é o nosso dever como arquitetos e especialistas ensinar, né? E passar esse conhecimento adiante. Dessa forma que nós superamos essa dificuldade, na verdade. Hoje, vamos supor, as pessoas entram em contato com a gente porque elas sabem que nós somos especialistas em sustentabilidade e elas querem exatamente isso. Então, de certa forma, quando você vai educando e se colocando no mercado, você vai afunilando o seu nicho e as pessoas que buscam isso acabam te encontrando. Então, o que era uma questão de, sei lá, obstáculo virou uma demanda, que a gente não pode colocar panos quentes, né? É isso? Eu consegui responder. Sim, claro, sim, é isso. Excelente. Excelente, excelente. Eu tive oportunidade de trabalhar em projetos de grande porte, com certificação LEED, e criei muito interesse depois que eu tive essa experiência, né? E acabei participando de outros projetos também. Então, realmente foi um desejo criar uma empresa especializada nisso, né? Chamei a pessoa que eu mais confiava mesmo, que né, a minha sócia hoje, né, é a pessoa que era a gerente da empresa que eu contratava para fazer as minhas consultorias. Era a pessoa que eu mais confiava, né? Eu era o lado da construtora que fazia lead, né? Então a gente, obviamente, eu me capacitei muito antes de iniciar o projeto da Green Edifica, né? E que eu chamei a pessoa que eu realmente confiava muito. E até acabou sendo um diferencial da empresa, né? Que tem os dois lados, o meu lado de obra, de vivência de uma obra lead, de obras lead, né? Foram algumas. E
Isso acrescenta muito, e eu sempre tive interesse e via como algo que seria crescente, né, uma mega tendência mesmo, que é como é considerada a sustentabilidade, né. O desafio é grande, principalmente aqui no Nordeste, a gente é pioneiro aqui, então é difícil criar cultura em um local que não está acostumado a contratar consultoria, não está acostumado ainda a ter certificações, né, como em São Paulo, por exemplo, a Faria Lima, né, são ruas que o patinho feio é o que não é LEED, né, todos ali são LEED, né, então, em um quarteirão ali tem mais LEED do que a Bahia inteira, né, então... É bem diferente a realidade, né? Mas a gente acredita que está crescendo bastante, que vai crescer bastante, né, em todos os lugares. E a gente já está vendo realmente um crescimento de demanda. A gente acredita que isso vai continuar e se consolidar. Inclusive, a próxima pergunta é justamente sobre isso. Então, assim, se você quiser complementar, Diana, pode complementar, mas eu ia perguntar isso, né? Como é que vocês enxergam o mercado da arquitetura e construção sustentável hoje no Brasil e o que esperar, né, do futuro desse mercado? Como é que vocês acham? Vocês já, né, têm experiência na área, como é que vocês estão enxergando isso? Então, se a Diana quiser complementar, fala, e depois Marina, ou se a Diana já se sentir satisfeita com a resposta também. Não, eu vou pegar um pouco a fala do Felipe Faria, tá, que é o CEO do GBC Brasil, tá, na abertura do evento do Green Building Brasil esse ano. Ele falou números, né, do Brasil como um todo. Isso está disponível, acredito que no YouTube, mas ele falou que houve até não houve o crescimento esperado pelo ano de pandemia, mas que continua em crescimento, né, no Brasil, as certificações em geral, isso é algo que é positivo, né, mesmo no ano atípico, realmente não tem como negar isso, né. E eu acredito muito que essas certificações novas que foram criadas nos últimos anos, elas chegaram realmente para suprir uma demanda reprimida, tá? Então, assim, existiam diversos clientes que tinham interesse em certificar empreendimentos, mas aquele empreendimento não tinha porte suficiente para ser um LEED, por exemplo. Tá? O LEED é uma certificação incrível e tal, mas é uma certificação top de linha, que já existe comissionamento, já existe alguns custos adicionais, realmente, né? Então, no momento que existe uma certificação como o EDGE, que tem um custo-benefício mais atrativo, então acaba realmente sendo uma opção para aquele cliente que não tinha um projeto tão grandioso, né? E que às vezes não poderia viabilizar com o LEED. Né, da mesma forma, empreendimentos residenciais, né, o LEED não era aplicável a empreendimentos residenciais aqui no Brasil, né, então muitos empreendimentos residenciais até 3 anos atrás buscavam o AQUA, né, que também não é uma certificação que os incorporadores em geral se sintam tão satisfeitos com ela, porque tem muitos critérios de qualidade, não é tão mensurável, né, então é uma certificação super interessante, mas no momento que surgiu o GBC Condomínio, né, o GBC Casa, que são certificações novas que foram criadas pelo Green Building Council Brasil, que é como se fosse um LEED brasileiro para empreendimentos residenciais, e o EDGE chegando no Brasil, né, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer aí na apresentação. Então, realmente, tem tudo para crescer, né? Também, junto com o GBC Casa, o GBC Condomínio, foi lançado o GBC Zero Energy, que é uma certificação para prédios autossuficientes. Então, aqui em Salvador, inclusive, a gente tem prédio, o Camisa Polo Salvador é um cliente nosso que é Zero Energy, né? Comprovadamente uma indústria autossuficiente, né? Depois criou a Camisa Polo Zero Carbono, sabe? Então, essas certificações chegaram também para motivar outros nichos a buscarem certificações, que motiva a se tornar mais sustentável.
Tá? Não obrigatoriamente eu preciso de uma certificação para ser sustentável, mas essas certificações motivam que aqueles empreendimentos alcancem um certo nível de sustentabilidade para ter aqueles benefícios da certificação. Então, são muito interessantes, sim. Marina, quer complementar? Sim. Primeiro, eu concordo, sim, com a Dayana, mas eu também acredito que, assim, o mercado sustentável no Brasil, comparando com outros países, né, mais desenvolvidos, ele está muito atrasado, né? Eu acredito que o Brasil ele precisa investir em políticas que fomentem, incentivem o consumo de energias renováveis, não só para a pessoa jurídica, mas para a pessoa física também. Também deveria incentivar que cada casa tivesse seu próprio tratamento de água e esgoto. Eu acho que isso seria o básico para a gente começar a falar sobre cidades sustentáveis. Deveria ter políticas públicas para empresas de construções secas, por exemplo, construções modulares, e como consequência, eu acho que aqueceria o comércio de materiais sustentáveis e tecnologias como automação, né? Eu já enxergo que a construção realmente ela já tem dado uma aquecida, né? A construção civil já vem tomando algumas atitudes voltadas a esse tipo de construção, tá? Eu acredito que as pessoas também já estão bem mais informadas e que também, por consequência, o Covid ele chegou a colocar uma lupa sobre o que é morar e como as nossas casas adoecem a gente, né? E eu acredito que o mercado ele vai caminhar em direção à sustentabilidade com mais força depois dessa pandemia. Mas a gente ainda tem muito que evoluir, principalmente em relação a políticas públicas direcionadas à construção sustentável. Com certeza, isso seria um incremento incrível, né? Como na Colômbia, que tem, né, foi criado incentivos sobre impostos de materiais de construção civil que tem isenção para quem é sustentável. Depois disso, mudou completamente o cenário da construção civil lá, né? Isso é algo recente. Então, realmente, esses incentivos governamentais fazem toda a diferença, né? Mas também a gente não pode também se achar tão tupiniquim assim, né? Que o Brasil é o quarto país do mundo do LEED, né? O quarto com mais empreendimentos LEED, né? São mais de 1.500 prédios LEED no Brasil, mesmo sem incentivo nenhum. Sim, se a gente quiser atingir o Tratado, né, de Paris 2030, a gente tem muito ainda para fazer. Então, realmente, com certeza. Não somos tão atrasados nesse sentido. É só em relação a países mais desenvolvidos, obviamente. Mas em relação a incentivos governamentais, estamos bem atrasados mesmo. Sim. É fato. Mas vamos esperar, né, que se melhore. Vamos ter otimismo. A esperança é a última que morre. Sou eu, né, Ló? Me perdi aqui. Tem uma pergunta aí, olha, eu já vou fazer a pergunta. Qual é o vaso sanitário preto, Marina? Então, excelente pergunta. Quem fez essa pergunta? E o nome da técnica, da cor, da pintura das paredes. Gabriel Almeida. O meu sócio ele já respondeu. Gabriel, as cores usadas no projeto do banheiro Casa Cor são da Coral, né? É o outono gelado, mica preto e olho grego. E a técnica é ombré. E o porquê o vaso preto? Justamente porque a gente queria dar essa tonalidade mais sombria para o banheiro mesmo. E porque a gente não pode deixar de lado que é uma Casa Cor e que é a Deca que fornece os vasos e que ela quer que a gente mostre o vaso preto. Tem um detalhe aí de bastidor, né? É um detalhe importante que pode esquecer dos fornecedores. Tá. Gente, ainda tem uma pergunta aqui que a gente preparou para fazer as convidadas, mas daqui a pouquinho a gente responde à mesa, ou quer dizer, passa, né, para elas as perguntas do chat, mas que bom que já está assim, enfim, fervilhando. Mas um ponto assim que eu acho importante, eu nem queria fazer esse comentário, mas enfim, fica assim, né? Eu fico agoniada. Assim, que eu fico pensando é que é importante a gente cada vez mais assim pensando no futuro, né? A importância da transparência, né? Das informações estarem colocadas.
E aí eu acho que esse é um grande diferencial do ED, né, da certificação ED, ou seja, ele auxilia os profissionais que ainda que não vão de fato, aqueles empreendimentos, enfim, que não vão de fato chegar ao nível de certificação, mas auxilia aqueles profissionais que têm uma vontade, né, ou aqueles empreendimentos que podem, de certa forma, se espelhar, né, naquelas estratégias ou naquelas possibilidades, né, de melhoria. Então, eu acho que talvez aí a transparência, né, seja um ponto aí que a gente possa trabalhar mais daqui para frente. Bom, e indo para a terceira pergunta, o que vocês acham, né? Para os profissionais, estudantes que estão assistindo a gente, que estão aí, né, já fervilhando no chat, que querem também abraçar a sustentabilidade como um propósito em suas carreiras, em suas atuações profissionais, por onde vocês recomendam começar, assim, né, para facilitar esse caminho? Né? Esse é vamos dizer assim, um propósito que a gente no Ateliê Plural a gente está abraçando também, né, com a plataforma que a gente está criando, como diz Lore, está saindo do forno. Então, na verdade, a gente está aqui, de certa forma, abrindo o nosso processo de trilhar esse conhecimento, né, o nosso, do Ateliê Plural, o meu e de Lore, principalmente, e tentando puxar mais gente aí, né, para poder trilhar esse caminho com a gente. Então, esse é um primeiro momento, na verdade, né, que a gente está abrindo, ao invés de a gente ter essa conversa no privado, né, que a gente poderia chamar vocês e sugar tudo que vocês pudessem, né, enfim, falar para a gente resolveu abrir. Então, é isso, a pergunta é essa. Obrigada. Daiane ou eu? Diana ou eu, perdão, né? Tanto faz, pode ser Diana. Eu nem entendi direito qual era a pergunta, desculpe. Fala você, Marina, desculpe. Que estão nos assistindo, que também querem abraçar a sustentabilidade. Você já estava falando de outras coisas. Perdão, me passei. Em relação aos estudantes, né? Vamos lá, no site do GBC Brasil tem alguns cursos, né, que pode orientar de alguma forma, né? Tem curso de especialização, mestrado, né? O próprio na UFBA mesmo, o PPSC é um mestrado que tem um foco em sustentabilidade também, né, que é muito interessante mesmo. Né, tem professores extremamente competentes, com muito conteúdo, né? O ideal era trabalhar em obras sustentáveis mesmo, para ter essa experiência também, né, além dos cursos de capacitação, mas vamos lá, Marina, com o olhar de arquiteto, né, que eu sou engenheira aqui no meio das arquitetas. Então, primeiro, onde começar? Eu recomendo que comecem por onde quiserem, o importante é começar. Mas eu acredito que buscar certificações é sempre importante, tá? Porém, estudar e se aprimorar, tipo, em sustentabilidade é essencial, tá? Eu também gostaria de fazer uma crítica construtiva para os profissionais, por exemplo. Não se vendam ao mercado, tipo, por favor, e sim tente mudar o mercado como arquitetura, como a nossa querida colega engenheira aqui está fazendo, né? Porque para os estudantes que estão a vir aí com essa carreira maravilhosa, que eles já comecem da forma correta, galera, porque assim, uma dica simples, independente de qualquer tipo de projeto, do tamanho, da importância, do valor, pensa sempre quem vai ocupar esse espaço, ok? E se você gostaria de estar naquele espaço, se coloque no lugar do seu cliente e pense, eu moraria aqui? Eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. E assim, façam boa arquitetura. Só isso. Sustentabilidade é a união de tecnologia com boa arquitetura. Quando a gente fala de técnicas passivas, a gente está falando do quê? Boa arquitetura. Ventilação e iluminação deveria ser o básico de qualquer lugar. E não é. Então, por favor, profissionais amados, não se vendam ao mercado. Mude o mercado. E vem pro lado verde da força com a gente. Muito bom, muito bom. Muito bom, isso aí. Obrigada, gente, pelas respostas. Agora chegou o momento, assim, meio caótico, gente. A gente nunca fez isso. Então, Gabi está ajudando a gente aqui a destacar algumas perguntas. A ideia era que no início a gente fizesse perguntas do público que surgissem sobre os cases, mas me dá só um instante aqui. Eu acho que eu vou ter que voltar aqui no
Vamos manter vamos manter o plano, tá, gente? Senão eu... Peraí. Vamos lá. O sanitário preto já foi respondido, né? A cor e a técnica das pinturas também. Assim, o Gabriel Almeida perguntou para a Diana, né, diretamente, se a certificação ED engloba também imobiliário, como foi no caso do projeto da Marina, né, que a Marina Castanheira apresentou, da ON Arquitetos, onde houve o uso de reuso de materiais de construção. Eu sei a resposta, mas vamos lá. Diana, fica aí. Não, a certificação ED não entra mobiliário, tá? Assim como basicamente todas as certificações também de novas construções, etc., não entra mobiliário, só é mais específico para certificações de interiores, né? Como o LEED de interiores já é uma certificação que é bem focada, né? Tudo que ela fez aí de reaproveitamento de madeiras e tal, isso aí é bastante avaliado realmente no LEED de interiores, mas essas outras não, tá? Eu acho que entra... Quem foi que falou? Gabriel? Gabriel, tem uma certificação que chama Casa Saudável. Acredito que nela tenha a oportunidade de se certificar mobiliário sustentável, sim. Que é uma certificação mais focada em saúde, qualidade do ar, né? Ela é bem focada na saúde, né? Um pouco diferente até dessas que são mais relacionadas à sustentabilidade como alta performance, né? Tem certificação de tudo. A Aqua, o WELL, certifica... Mas com certeza tem, tá? Tem certificações. Eu sei que existe, eu não vou saber o nome agora, mas eu sei que existem de mobiliário. O principal é o LEED de interiores, que é o LEED, ele, normalmente ele engloba tudo, né? Não, o LEED de novas construções, não. Não, é só o de interiores que pega mobiliário. O LEED mesmo. O último V4, né? Normalmente ele engloba todas as certificações. Por exemplo, a Procel PBE Edifica é só de eficiência energética. Isso existe dentro do LEED, né? Tem algumas especificações no LEED que a PBE Edifica não tem, porque ela só fala sobre envoltória, qualidade do ar interno e eficiência de iluminação, né? Então tem coisas que o LEED engloba. Se você for buscar uma certificação mais completa, eu acho que o LEED é uma boa opção. Gente, desculpa, mas eu vou sair do plano, viu, Ló? Gente, não, Ló, desculpa, a gente fez um pequeno roteiro aqui, mas eu vou na sequência das perguntas, que eu acho que vai ser menos caótico para mim, tá? Tranquilo, pode deixar rolar. Eu vou ficar menos perdida aqui no chat. Bombou aqui. É uma pergunta de Luiz Antônio Dias, que foi um dos inscritos. O quanto o nosso ego pode interferir negativamente no futuro da humanidade e na arquitetura? 100%. O ser humano está aqui onde ele está por conta do ego. Na verdade, a gente não pode também demonizar, né, o ego. O ego, ele faz parte do que é ser humano, né? O que a gente não pode é ter a arrogância de achar que nós somos o topo da cadeia alimentar e que a gente não precisa da natureza para existir. O que acontece com o ser humano, por exemplo, a arquitetura vernacular, né? Se a gente for olhar a Oca dos índios, aquilo lá é a arquitetura sustentável. O que a gente fez foi se desprender da natureza, achar que somos os poderosos e que a gente manda em tudo, e esquecer que a natureza faz parte da gente e que sem ela a gente não vive, né? Meu pai, por exemplo, vou dar um exemplo bem caseiro, meu pai me chama de ecochata, mas eu gosto de dizer a ele que eu sou humano chata. Por quê? Meu amor, a Terra, ela existe há bilhões e bilhões de anos, sem nós, seres humanos, e ela vai continuar existindo muito bem, obrigada, a gente vai ser extinto por nós mesmos e a Terra vai continuar linda, maravilhosa, muito melhor sem a gente. Então, se eu estou lutando por um futuro sustentável, é para nós, é para as futuras gerações, é para a gente saber o que é comer peixe e não plástico, sabe?
Então, sim, se a gente não diminuir muito o nosso ego, ele vai engolir a gente de uma forma que no futuro não vai existir mais nada para engolir além dele. Diana, quer complementar? Não precisa. Muito bom. Gente, teve uma pergunta do Antônio Ribeiro, né, que quais dicas vocês dão para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema e trabalhar com projetos mais sustentáveis? Aí ele comentou que conheceu a Arquitetos numa palestra da Green e que amou demais conhecer vocês, a dupla, né, Marina e Isaac. E agradecer também, né, a presença do Isaac, ele está aqui, inclusive, ajudando a gente a responder as perguntas. Que massa! Obrigada, Isaac. Sim, obrigada pela presença e pelo apoio também. Eu acho que, de certa forma, essa pergunta do Antônio Ribeiro já foi respondida. O que vocês acham? É isso. Tá, vou seguir, tá? Então, vou botar mais uma no lugar e depois Lori, ela toma a Posso Lori? assumir, tá bom. Tá. Como vocês veem os desafios de aplicar a sustentabilidade em habitações sociais? Maravilhosa pergunta. Quem quer começar? Posso falar, tá? Mas... Vai primeiro você, depois eu complemento. Show de bola. Eu acho que o maior desafio, eu até comentei sobre políticas públicas, né? Habitações sociais. Se não tiver um incentivo governamental, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ela poderia muito bem, né? Lógico que tem a Caixa Selo Azul, que é um excelente incentivo, mas também tem muito a evoluir. Eu acho que, primeiro, contratar para o projeto Minha Casa Minha Vida, ou as habitações sustentáveis, eu acho que o próprio IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, tinha que ser mais presente em relação a fazer projetos e concursos para que tais arquitetos ganhem tais projetos para serem construídos essas habitações, como existem muito mais lá fora, né? O IAB ele tinha que ser responsável por esses concursos de construção e habitação social para o governo implementar, porque com a vinda da boa arquitetura existe mais sustentabilidade, e eu acho que com mais incentivo governamental, enfim, eu acho que a gente precisa de políticas públicas, né, para que isso tenha um efeito positivo dentro da habitação social. Inclusive, até previsto, né, pelas leis de assistência técnica e tal, a inovação, né, dentro do fornecimento, do oferecimento de habitação social, né. O negócio é que, às vezes, até tem a política, mas não tem a aplicação dela na prática, né? Também tem isso. Um pouco que a gente tem de política. Fiscalização, né? Fiscalização. Tem quem fiscaliza se ela está realmente sendo aplicada. Exato. Diga aí também. Então, em relação a desafio de aplicar a sustentabilidade, na verdade, basta querer. Sabe? Não obrigatoriamente aplicar a sustentabilidade não requer custo adicional nenhum, basta querer. Qual é o custo adicional que você vai ter colocando a orientação daquele prédio no local correto? Nenhum. Arquitetas, na hora que eu sou engenheira. Nenhum. Precisa de custo adicional colocar em fazer um estudo de insolação para um prédio, colocar as fachadas no lugar correto, não ficar replicando o projeto padrão para diversos climas que não interessam, completamente diferente do clima ao longo do Brasil, são diversas zonas bioclimáticas. Eu amo essa engenheira, velho, essa é a melhor engenheira do mundo, eu nunca gostei tanto de uma engenheira. Então, desmistificar essa questão de que sustentabilidade é custo. Não é, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Você está ganhando conforto térmico para quem mais precisa daquele conforto térmico, que é uma pessoa que às vezes não tem nem ventilador na casa, né? Não tem ar-condicionado de jeito nenhum. Então, ela precisa do conforto térmico mais do que todos nós. Tá? E assim, não existe um custo adicional por ter um conforto térmico de jeito nenhum, é só pensar devidamente. Um projeto de arquitetura bem pensado é um projeto sustentável. Exatamente. Então, a questão
das certificações, assim como existem diversos países no mundo que estão colocando o ED como uma ferramenta para melhorar a qualidade até dessas edificações, tá? Então, inclusive, o BID, ele tem objetivos de financiar empreendimentos de baixa renda e que tenham a certificação ED. Por quê? Porque ele não quer financiar qualquer coisa, ele quer financiar algo que seja sustentável, ele quer financiar algo que seja realmente habitável da melhor forma, que tenha conforto térmico para aquelas pessoas, para que tenha, né, qual é o custo adicional de colocar redutores de vazão para torneira, gente, não existe isso, sabe? Não precisa ser a torneira mais cara da Deca para ser sustentável. Exatamente. Então, qualquer empreendimento pode ser sustentável. Inclusive, eu sou apaixonada pelo ED por causa disso. Você entra no site do ED, você vê empreendimentos no Haiti completamente são habitações sociais mesmo e certificadas, porque, obviamente, teve algum incentivo, né? Seja de financiamento ou governamental, eu não vou saber exatamente de cada caso, né? Mas são incentivos que acabam auxiliando para que aquelas certificações tenham uma performance maior, tá? Mas isso, vamos desmistificar essa questão do custo e de que a baixa renda não pode, de jeito nenhum. Não, muito pelo contrário, a arquitetura é para todos, né? E é o que eu falei sobre, se a gente conseguisse colocar projetos de habitação social dentro de um concurso, né, de arquitetura, a gente ia garantir tudo isso, porque o que foi falado, o que falta é um técnico que saiba o que está fazendo de colocar a fachada no lugar apropriado, não colocar um telhado preto dentro, enfim, coisas básicas, né, colocar uma boa transmitância térmica, enfim, usar materiais adequados para cada clima. Então, assim, não há necessidade de se extrapolar para fazer arquitetura sustentável, muito pelo contrário. Com certeza. Existe esse mito, né, que a sustentabilidade vem com um recurso ou com uma tecnologia muito avançada, né, ou técnicas ou materiais né, muito tecnológicos. Na real, não, né? Assim, a gente consegue ter ganhos, assim, efeitos muito positivos com técnicas muito simples e que, na verdade, até a Natália comentou, né, que todo curso de arquitetura e todo projeto deveria começar, né, ou pode começar pela análise do conforto ambiental, né, orientação solar, coisas que são básicas que a gente aprende nisso na faculdade, né, e que, de repente, em algum momento, aí os arquitetos esquecem disso, né. Tem então, projeto sem se preocupar com o norte. Eu acho que, inclusive, é um movimento que assim, ainda a gente vê coisas meio absurdas, mas da acessibilidade, né, que é algo que já tem se tornado um pouco mais intrínseco, né, no projetar, mas que precisou ser um tema separado, né, arquitetura acessível, arquitetura com acessibilidade na arquitetura, mas que eu acho que, assim, já está num processo um pouco mais integrado, né, que eu acho que é o caminho que tem que seguir, né, a sustentabilidade. Tem uma pergunta aqui do Ivan Fidalgo. Estamos acompanhando cada vez mais o reuso de insumos em obras e isto tem aberto muitos olhos dos proprietários para certos cuidados sustentáveis. Qual o papel do arquiteto nessa consciência ao leigo? E aí também do engenheiro, né? Acho que vamos abrir aí para a Diana não se sentir excluída. Obrigada, Ivan. Na verdade, eu vou falar mais da visão do engenheiro, então, para ela falar mais da visão do arquiteto. A gente não ser redundante, tá? Mas, por exemplo, o reuso de sucata metálica não é novidade, né? Então, não tem novidade nem inovação nisso daí, né? Isso já existe há muito tempo. E, assim, é extremamente comum mesmo, já faz parte, pelo menos, do mundo do engenheiro, né, tem, inclusive aqui em Salvador, tem, não somente fora, né, mas aqui também tem sucateiros que têm uma organização precisa, que você consegue comprar tudo de primeira qualidade lá, super organizado,
Então, né, qualquer material pode ser reutilizado, né, material, claro que tem materiais que são mais difíceis, né, de ter esse aproveitamento direto, mas é completamente possível, tá? Marina? Bom, como a nossa companheira engenheira Diana falou, não é nada novo, né? O conceito de biofilia, ele foi colocado pela primeira vez em 1894, se eu não me engano. Então, assim, na verdade, são técnicas que a gente tem que resgatar. A arquitetura, quando eu falo arquitetos não se vendam ao mercado, é justamente isso. A arquitetura, ela foi se perdendo ao longo dos anos e a gente começou a construir caixotes, né? E eu não estou falando só de prédios de baixa renda, não. Eu estou falando de qualquer tipo de prédio, né? Eu moro em Ribeirão Preto e tem a famosa Fiusa, que é na Zona Sul, que é linda, maravilhosa. Os prédios são enormes, na faixa de milhões cada apartamento, mas aí os filhos dormem de beliche, tem 5 vagas de garagem no carro. Então, assim, prioridades, né? Tipo, eu não consigo conceber isso na minha cabeça. Eu acho que quando a gente fala sobre biofilia, arquitetura, ela só pode ser mostrada ao consumidor pelo conhecimento. Só isso. Por isso que eu e meu sócio, a gente faz muita questão de ficar fazendo curso e aula para arquiteto, para eles ajudarem a gente a disseminar a palavra verde e a gente, assim, conseguir fazer com que as pessoas entendam o que elas precisam, né? Tipo, a gente não pode exigir que o consumidor queira algo que ele não conhece. Se ele olha a cidade não tem qualidade arquitetônica, como que ele vai querer, né? Ele vai se inspirar naquilo que ele olha e vê, nossa, que bonito, que interessante. E uma coisa que eu acho que as certificações ajudam, né? No caso aí do ED, principalmente, que tem essa plataforma aberta, né, de você poder simular e tudo mais, oferecer dados, né, que o arquiteto, o engenheiro possam mostrar isso de uma forma mais experimental e com dados, né, para o cliente, porque às vezes fica um pouco vago dizer a ele, você vai ter uma economia aqui, você vai ter, de fato, um aproveitamento, vai reduzir o consumo de energia e tal, e quando a gente tem alguns dados para mostrar, então essas simulações né, os programas de simulações que existem, e agora também com a certificação do ED aberta, aí acho que é legal para ajudar a gente, né, os profissionais, a mostrarem isso para o cliente, né, para ajudar nessa conscientização. Dados que viram argumentos, né, para a gente profissional a conseguir, né, assim, colocar o cliente com essa pauta também, né. Lô, eu queria só comentar pelo ED, eu quero já me certificar nessa, porque, assim, eu achei genial. É muito legal, muito bom. Eu botei até o link lá do site no bate-papo lá do YouTube. Pode estudar, galera. Lô, queria só resgatar um pouco um comentário que o Isaac, né, que é o sócio da Marina, fez, que ele está falando aqui, né, que se ele, enfim, se eu não me engano, né, se ele não se engana, o selo Caixa Azul, o selo da Caixa, Casa Azul, foi desativado, né, a partir da entrada aí do governo atual, né, do governo Bolsonaro. E aí eu dei uma busca aqui rápida e realmente não encontrei mais, né, é uma grande pena. Ele estava até 3 meses atrás, estava, só se desativou agora. Então tem uns 6 meses que eu pesquisei, 4 meses mais ou menos. Há 3 meses atrás estava, eu não sei se... então, vale a pena a gente... pesquisei esse dia, tá? Cada dia é uma surpresa, né? Vale a pena a gente olhar, né? Que desativou, não, viu? É bom dar uma checada depois, gente. Eu acho que está ativado sim, viu? Vamos pesquisar sobre isso. Tem 3 meses, pelo menos, no mínimo. Acho que não tem nem 3 meses que eu busquei. Eu dei proposta até disso e estava completamente funcionando, normal. Inclusive com mais benefício do que antes até. Porque ninguém estava buscando o Casa Azul. Agora que começaram a buscar por causa de uma linha de financiamento da Caixa. Né? Ninguém buscava Casa Azul. Casa Azul era muito simplificado também, né? Não, ainda é, mas assim, aí, né? porque não tinha grande benefício, né? E agora sim, mas
Está ativo, sim, o Casa Azul. Tá. Foi agora, nesse mês agora, que desativou e informaram. Não é impossível, né? Vamos ficar com essa tarefa aí de pesquisar depois. Mas tá, obrigada, Isaac, pelo toque aí. Vamos ver se a gente faz essa pesquisa, esse dever de casa aí, porque agora realmente é muita informação. Não dei conta. Não sei se tem alguma pergunta nova, senão vou fazer uma aqui. Vou aproveitar, deixa, enquanto o pessoal pergunta mais. Bom, eu fiz essa pergunta até esses dias, está tendo, vou até fazer um merchan aqui deles, está tendo a Semana de Arquitetura Sustentável da UGreen, né, que é um grupo, né, de arquitetos também que são muito ativos em divulgar o conhecimento, né, da arquitetura sustentável, e também tem vários cursos e tal, e eu fiz essa pergunta lá para eles, vou fazer aqui também, né, que é bom a gente investigar no Brasil todo, mas eu queria saber de vocês como é que os fabricantes, né, e os fornecedores da indústria brasileira, como é que eles estão conseguindo atender a essas demandas, né, por materiais, tecnologias sustentáveis na construção civil, se eles estão conseguindo, se está precisando vir coisa de fora, como é que está isso aí em São Paulo, e Diana, que atua também no país todo, como é que está isso? Diana, quer falar? Realmente, desde que o LEED, né, que é uma certificação LEED, mudou para a versão 4, que tem exigências maiores de materiais, que já exige declarações com base em estudos de ciclo de vida, realmente o Brasil ainda está bem atrasado em relação a isso, tá? É algo que a gente até incentiva estudantes realmente a buscarem se aprofundar e pesquisar, que eu acho que é uma área que demanda muito pesquisa, né, de avaliação de ciclo de vida de materiais. Então, o Brasil tem muito que avançar realmente em estudos de ciclo de vida de materiais, tá? E está bem difícil realmente se obter esses pontos no LEED depois que passou para a versão 4, por conta dessas exigências, tá? Mas é algo que o mercado vai se adaptando, tá? Então, há 10 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar, 10, 15 anos atrás, quando começou a trabalhar com o LEED, a gente pedia índice de refletância, não sei o quê, e o pessoal não tinha. Então, hoje é completamente óbvio, todo mundo tem. Então, é só uma questão de adaptação mesmo, porque essa mudança foi mais recente, então a gente acredita que em breve já estaremos com mais informações. De qualquer forma, é uma área, de fato, que precisa de mais pesquisa. Sim. Nada a complementar, eu concordo em gênero, número e grau. E só para dar um adendo aqui, o selo Casa Azul está ativo, sim. Tá? Só se fosse ir agora. Ainda bem. Ai. Eu estou buscando aqui, não achei ainda. Marina, se você puder botar para a gente no chat aqui, porque eu estou aqui no site da Caixa. A onda aqui é assim, gente, quem sabe faz ao vivo. A gente procurando, conversando, vendo o chat, tudo na mesma hora. A nossa fonte é justamente o site da Caixa. A gente está olhando dentro do site. Mas eu passo o link. Claro, Tá bom, obrigada. Não, é isso, eu estou no site da Caixa, mas ainda não consegui encontrar, não. Acho que eles mudaram alguma coisa e aí o caminho não tá igual à última vez que eu olhei. Mas tá. Obrigada, se você puder fazer isso, vai ser ótimo. Pode, manda agora. Bom, tem mais perguntas aí? Deixa eu ver, eu tenho outras aqui, mas acho que a gente até já comentou sobre elas. Pessoal, como é que tá aí o chat? Bom, vou fazer uma aqui, deixa eu ver, não sei se a gente já falou sobre o assunto, mas vou fazer, tá? Como é que você... Acho que essa seria bom para a Diana também, mas pode as duas responder também, né? Como você vê, Diana, o interesse dos diversos públicos, né, e agentes da construção civil pela certificação, especificamente, né, dos seus empreendimentos no Brasil, e agora com esse edifício, né, da Odebrecht, aliás, né, Odebrecht Realizações, isso. Como é que você acha que já tem movimento, já, né, a certificação, ela está despontando mais, ou realmente ainda é algo difícil por aqui? É isso, as certificações de construções sustentáveis não são novidades, né? O ED é novidade no Brasil, né?
Mas as certificações em si, não. O LEED está presente aqui há mais de 15 anos, são mais de 1.500 prédios LEED no Brasil, então uma consciência que já está muito consolidada em diversos lugares do Brasil, né? Principalmente no Sudeste e no Sul. Né? De fato, o Nordeste ainda está um pouco atrasado em relação a isso, mas a gente acredita que em breve vai se igualar mesmo ao restante do Brasil. Quer complementar, Marina? Minha bateria está acabando. Pode ser que eu caia de repente, viu? Não, eu concordo com a Diana, acho que não é nada muito novo, não. A gente tem que se adaptar. Sim. Os profissionais têm que correr atrás do projeto. Bom, chegou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Acompanhar aqui o chat. Ok. Bom, quer fazer alguma pergunta, Mari, sobre alguns temas, outros aí? Não, Lô, acho que você poderia, se o pessoal no chat não tem mais nenhuma questão, acho que você poderia fazer aquela última pergunta que a gente pensou, que poderia ser direcionada à Marina, mas claro, se Diana quiser responder também, eu acho que depois talvez se leva, assim, seguir, né, para as considerações finais, e já que o pessoal tá tímido. Não todos de uma vez, gente, calma. Olha só, acho que até também vocês já responderam, porque as minhas perguntas, eu tinha deixado elas aqui no cantinho, vai que de repente, né, elas não falam sobre isso no meio, mas acho que falaram. Era para a Marina, no caso, de quem não quer certificar, né? Mas vocês já falaram, mas ainda assim quer construir uma edificação ecoeficiente, né? Quais as sugestões básicas, acho que vocês já falaram, né? Para vocês dariam aos profissionais, né? Mas acho que bom, tá aberto aí para complementar. Se tem mais alguma coisa sobre isso. Eu acho que a certificação ela é extremamente importante, porque ela prova que aquele edifício, de fato, vai te fornecer conforto térmico, acústico, saúde, pipipi, popopó. Mas, quando a gente se trata de grandes construções. Quando a gente fala de pessoa física, eu estou me escutando, será que fui eu que abri aqui? Não. Será que é o áudio de Diana? Ixi, acho que Diana caiu, gente. Eita. Ela falou, né? Oh, meu Deus, Mas, bom, vamos seguindo. É uma pena. Acho que ela vai tentar voltar, né? Se der tempo ainda, a gente... A bateria dela acabou. A minha eu tive que improvisar aqui, que meu computador também estava acabando, mas graças à minha assistente maravilhosa que eu consegui colocar o carregador a tempo. Quando a gente fala, só para complementar, quando a gente fala em clientes, né, de pequeno porte, pessoa física, que quer só reformar um apartamento, ele não vai querer certificar, né? Não há necessidade disso. E quando algum tipo de cliente entra no nosso escritório para construir ou para reformar, ele pode ter certeza que ele querendo ou não certificar, sabendo ou não sobre sustentabilidade, ele vai ter uma arquitetura sustentável com eficiência energética e blá blá blá. Então, assim, certificação é um fim, não tem que ser um meio. É isso que eu acho. Chegou uma pergunta nova aí. Que bom, Diana! Chegou uma pergunta nova, ela já vai chegando para responder. Nem sei, está um pouquinho travado. Está travado, gente. Então, vamos lá. Apareceu. Aê! Essa pergunta é ótima, cara. Essa pergunta é muito boa. Se a Diana quiser responder, fica à vontade. Luiz Antônio está perguntando aqui, a demanda por habitações sustentáveis está alta ou em baixa no Brasil nesse período de pandemia em que estamos vivendo? Mudou alguma coisa? Diana, seu microfone acho que não está no mudo. A gente acredita que vai ter uma melhoria, né, com a pandemia, né, é algo que se acredita. Esse mês, né, a gente sentiu um incremento, mas não dá para ainda ter certeza se realmente já é algum reflexo, né, então acho que é muito cedo ainda para falar em aumento de demanda por causa de pandemia, tá?
vamos aguardar mesmo. Eu acho interessante quando que a Diana, ela olha uma grande escala. Isso é muito bacana, porque a gente tem duas visões um pouco diferentes, né? E eu trabalho muito com reforma também. E eu vou te dizer uma coisa, Diana, que pode ser muito bom para a sua área também. Todos os clientes de 2020 vieram com uma pegada assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais minha casa, muda minha casa tá me deixando eu preciso de um home office, eu preciso de um lugar para colocar minhas coisas que eu chego em casa, quero me desinfetar. Então, assim, as demandas que a gente viu de 2020, principalmente em relação à reforma e construção de residências, né? Porque eu não trabalho com grande escala, as pessoas sim vieram com uma demanda. Tudo bem que já a pessoa para chegar no ON ou na ECOB já quer um viés sustentável, né? Então eu já tenho um público já selecionado nesse sentido de conhecimento, tá? Selecionado em viés de conhecimento. Mas eu senti sim uma alta nessa questão, tipo assim, as pessoas começaram a entrar em quarentena, conviver com a casa e se sentir incomodado com aquilo que estava dentro de casa e querendo modificar. Então, no meu caso, eu senti uma alta... Quem trabalha com reforma, né, sentiu muito mesmo, né, Sim, com certeza. E é uma onda, né, porque vai chegar aí nas grandes escalas de querendo ou não, e se tudo der certo, né, que chegue rápido. E se Deus quiser, chegar na grande escala da cidade, né, que é o mais difícil, eu acho. Exatamente. Porque esse aí depende de muita coisa. Mais complexo, né? Muita vontade política também. Pois é. É muita participação acho que muita participação de urbanista, arquiteto dentro das prefeituras, dentro de programa de plano diretor. Eu tive a honra de conseguir participar do novo plano diretor do Rio de Janeiro, que está atendendo as ODSs. Então, assim, muitos técnicos ali, muita gente boa, muita gente inteligente pra caramba, com várias teses, querendo realmente fazer uma cidade mais sustentável, e o Rio tem N milhares de problemas, né? Então, assim, quando a gente vê a participação de pessoas realmente técnicas ali, arquitetos, urbanistas, engenheiros, tinha tudo, sanitarista, tinha pessoal da Fiocruz ali tentando e participando do novo plano diretor do Rio de Janeiro, que tá de parabéns, pessoal de lá. E, assim, eu fico muito feliz em saber a nossa participação, a nossa voz ativa na comunidade, representando a sociedade que não tem o conhecimento, mas que precisa. Eu gosto de falar que o profissional assim, o arquiteto principalmente, né? É o profissional mediador, né? Entre essas vozes, né? Pode ser mediador, ou seja, o arquiteto ele não qualquer profissional, né? Ele não deve ter uma resposta pronta, né? Uma resposta sua própria, né? E sim conseguir dentre as variáveis, enfim, Exatamente. conseguir responder, né? Ao que está colocado pela sociedade. Exatamente. Gente, acho que a gente não tem mais perguntas do chat. Acho que a gente pode seguir mais ou menos, né, com o encerramento. Tá vendo vocês? Ninguém fazendo pergunta, vai acabar. Acho que puxando o gancho, assim, né, desse tema da pandemia que o Luiz Antônio trouxe, claro que todos nós estamos vivendo, né? Eu acho que a gente está, de certa forma, todo mundo passando por um momento, assim, por um período de repensar os nossos hábitos, né, os nossos comportamentos, necessidades, né, definição de prioridades, né, pessoais, profissionais. Eu acho que está tudo meio aí mexido, né, nesse período. E eu acho que tudo isso, de certa forma, vai refletir nas demandas da sociedade, né, ou seja, pedir respostas aos arquitetos urbanistas e engenheiros, né, aos profissionais da construção civil. Então, eu acho que é uma questão que todo profissional ele pode se perguntar, né? O que a gente já pode pensar como soluções, né? Para fazer a arquitetura e a construção sustentável. Então, cada um vai ter uma resposta, né? São novos modelos de empresas, novos serviços dentro de uma empresa já existente, né? A gente, na Teleplural, acabou criando, né, um ou dois serviços, enfim, nesse momento aí de pandemia, para poder atender e ajudar. A gente percebe, né, que são questões que mexem, né, no cotidiano das famílias, enfim, das pessoas. Então, novos modelos de empresa, novos serviços, novos nichos de mercado, ou velhos, né, antigos ou reformulados, repaginados, enfim, novos comportamentos ou
antigos comportamentos, né, enfim, melhorados e ressignificados, novas exigências também, né, da sociedade, enfim, né, desse público. Eu penso que a gente precisa, de alguma maneira, ressignificar isso que a gente está vivendo, né, e cada um, mesmo que não seja da área da construção civil, enfim, da arquitetura, fazer essa ressignificação de um modo assim, pessoal, né? Claro, na sua atuação profissional também, mas acho que uma coisa acaba caminhando junto com a outra, né? Acho que quem é tocado por esse tema, por essas angústias, esse desconforto, esse embrulho no estômago, né, que a gente estava falando no início, de certa forma é chamado a produzir dentro da sua atuação profissional, né? Ainda que não seja arquiteto urbanista ou engenheiro. Mas, enfim, ressignificar, né, esse presente, essa atuação profissional, esse pessoal, o comportamento e também o cenário, né, enfim, disso que a gente está chamando do novo normal, né? Quais são os cenários possíveis, né, que a gente está se colocando, assim. Então, acho que uma coisa que me toca muito é a gente entender, assim, porque ficou mais do que escancarado, né, para quem ainda não tinha visto, está aí na cara, é que a gente não vai crescer, né, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto país, enquanto a gente viver num sistema, numa sociedade que é extremamente desigual, né? Então a gente não pode, assim, nunca esquecer, né, a sociedade que a gente vive, o país que a gente vive. Então a nossa atuação profissional ela deve sempre responder a demandas reais, né, do nosso povo, da nossa sociedade, né? E, claro, acho que a atenção aos impactos no meio ambiente, sem dúvida, né, vai ser uma das principais questões que a gente pode discutir, né, nesse campo aí, enfim, de pandemia também, nesse cenário, né, de pandemia. Então, assim, um pouco um discurso mais generalista, né, mas acho que a gente pode dizer, né, que somos responsáveis pelo nosso futuro, né, enquanto espécie. Assim, claro que cada profissão vai ter um papel aí, né, acho que nesse ponto a gente é muito tocado. E, como eu falei, né, a pandemia veio escancarar isso, trazer para a superfície essa realidade, né, essas desigualdades, né? Então, isso para quem ainda não tinha se dado conta, né? Porque quem trabalha com arquitetura e urbanismo, e eu, né, comecei a minha carreira muito na área do urbano, né? Inclusive acompanhando processos de plano diretor, né, de construção de plano diretor, então é um assunto que muito me toca. E eu acho que esses passivos assim estão escancarados, né? Tudo que a gente não resolveu coletivamente, pessoalmente, profissionalmente, politicamente, está aí colocado, né? Para a gente finalmente encarar e ultrapassar. Mas, bom, infelizmente, a gente está, né, se encaminhando para o final. Era só um comentário mesmo geral que eu queria fazer, mas... no mais, assim, agradecer imensamente a vocês por terem aceito o nosso convite, por aceitar participar. A gente imagina, né, que a rotina de vocês está bem atribulada também nesse final de ano. Agradecer a participação do público, né, dos inscritos, agradecer as perguntas, que foram super enriquecedoras, assim, né? A equipe também, agradecer a Gabi, a Gabriela Dias, que está aqui com a gente, ajudando. Foi uma experiência assim, nova para a gente, né, fazer a transmissão. A gente estava pensando em usar, inclusive a gente chegou a divulgar isso, né, que seria no Meet, de repente a gente falou, não, vamos fazer uma transmissão, vamos mudar esse negócio. E aí deu certo, né, graças ao esforço da Gabriela, do Denner, Juraci também está aí nos bastidores de coração, ainda que não esteja aqui com a gente. E acho que passar a palavra para as convidadas, para fazer suas considerações finais e agradecer novamente, pessoalmente, a Marina Castanheira e a Diana Paz, que estão aqui com a gente até quase 7 horas, gente. Hoje é sexta, daqui a pouco vai sextar. Obrigada mesmo, assim, muito rica, finalzinho de tarde. Vamos fazer esse happy hour aí mais vezes, né? Espero. Eu queria agradecer demais a Diana por, enriquecer demais esse debate. Eu aprendi muito com você hoje. Eu fiquei apaixonada. Que honra! Obrigada. Fiquei apaixonada pela certificação ED e eu quero muito me certificar. Eu vi você falando, parabéns pela forma apaixonada que você fala sobre engenharia, e quem dera todo arquiteto tivesse uma Diana. Muito obrigada por seguir no Lado Verde da Força. Eu gostaria de agradecer as meninas
pelo convite, Xará, né? E Paola, muito obrigada. Lorena. Não tem problema. Lorena. Gente, ela parece aquela Paola atriz, Oliveira. aquele personagem, a Paola. Me perdoa, Eu comecei esse encontro dizendo, gente, minha sócia é linda demais. Ah, meu Deus. Lorena, me perdoe. Sem problema, sem problema. Eu só guardei o nome da Xará, porque se eu esquecesse... Eu gostaria muito de agradecer a vocês que me encontraram, me chamaram. É um prazer gigantesco estar aqui no meio de mulheres incríveis, inteligentíssimas, poderosas, e a gente vai enriquecer esse mercado sustentável, eu tenho total certeza, e fico aberta às parcerias futuras com vocês, com certeza. Muito obrigada a todos que assistiram também, obrigada. E é isso, siga a gente nas redes sociais, fala com nós, clica aqui no botão. Diana, quer fazer algum comentário? Muito legal, Marina. Foi um prazer te conhecer. Também aprendi muito contigo. Parabéns aí pelo trabalho. Gostei demais de conhecer você, a sua empresa. Parabéns. Parabéns às meninas do Ateliê Plural pela iniciativa. Obrigada pelo convite. Estamos à disposição. E é isso. Obrigada mesmo. Fica o convite também para seguir a Green Edifica nas redes sociais e vamos nessa para as próximas. Obrigada, gente. Agradecer também as convidadas, a todo mundo que está assistindo aí até agora. Agradecer a equipe, como o Mari já agradeceu, o backstage aí está ajudando a gente. E dizer que esse é o primeiro, né, gente? Primeiríssimo aí webinar, tanto nosso da vida, quanto da nossa série Ecoprosa. Então, vão acompanhando aí nas nossas redes, tá? A gente vai divulgar em breve para 2021. E é isso. Quem gostou, curte lá, tá bom? E, bom fim de ano para todo mundo. Curte o vídeo, aqui no canal, galera. Segue a gente nas redes. Exatamente, Marina. Isso aí. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram. Ficar ligado que vai ter mais. Tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigada. E um bom fim de ano para todo mundo aí. Tá certo? Obrigada, tchau, gente. pessoal.